O primeiro projeto a ser construído em linguagem de programação 2, né, a primeira interface gráfica, ele começa igual todos os projetos que nós fizemos em linguagem de programação 1. Então, novo, Java, aplicação Java, próximo. Aqui eu vou aumentar um pouquinho essa tela. Vamos chamar de Hello World GUI. Mantemos o padrão main.main. Finalizar. Então, o que é que eu preciso para construir uma interface gráfica? Eu preciso de uma classe chamada GUI. Então, eu vou criar uma classe chamada GUI. Vou usar o recurso do NetBeans para criar essa classe. Poderia criá-la aqui também, não tem problema. Então, Hello World GUI, pacote main, classe GUI. Primeira coisa, para que eu não tenha que reinventar a roda, ou seja, construir uma janela gráfica do zero, eu vou estender o JFrame, que é uma classe que faz uma janela gráfica para mim, com todas as características, bordas, botõezinhos de maximizar, fechar e assim por diante. Então, primeira coisa é estender JFrame. Preciso adicionar importação, Swing é a plataforma que estamos usando, JFrame. Existe JavaFX, enfim, tem outras plataformas para fazer esse tipo de programação. Nós vamos usar o Swing. Então, estendi o JFrame. Agora eu vou precisar de um método construtor. Relembrando, o método construtor é aquele que vai ser executado toda vez que esta classe for instanciada. Então, construtor, não marco nada, é um construtor que começa vazio. Né? Aqui eu vou declarar uma variável do tipo container, CP, que vai ter o meu painel de conteúdos. Vamos adicionar a importação. E agora eu vou colocar aqui os comandos básicos. Começando com CP recebe get content pane. Então estou dizendo que é para atribuir o painel de conteúdos a esta variável CP. Preciso informar um layout, cp.setLayout new border layout. Isso aqui, daqui a algumas aulas eu vou estar explicando em detalhes o que são esses layouts. Preciso dizer o que vai acontecer com essa janela quando eu fechar. Então, set default close operation. Eu vou colocar aqui que é dispose on close, que quer dizer assim, quando eu usar o xizinho da janela é para encerrar o programa. Então, esta linha diz isso. Daí vou a algumas características mais específicas da janela. Por exemplo, set title, título, hello world GUI. Então, o título da minha janela será Hello World GUI. O tamanho desta janela será de 400 por 300 pixels. Então, é largura e altura. Set location, sempre Ctrl espaço para abrir essa lista de opções. Location relative to null, para que ele apareça no centro da tela do computador. E, finalmente, e muito importante, set visible true. É muito comum quem está começando a desenvolver projetos com interface gráfica esquecer que JFrame sempre começa com invisível, ou seja, set visible false. E aí o programa executa, não dá erro, mas também não aparece. Então, é importantíssimo set visible true. E a partir deste momento, eu ainda tenho um erro de algo que foi... Tem algo errado aqui. Assim, eu não importei border layout, adicionar importação. Pronto. Aí. Então, o que temos aqui? Esta é o meu painel de conteúdos, ou seja, o meu CP, que é o Content Pane. Está vazio, não temos nada ainda. Border Layout eu vou explicar futuramente. Dispose ou Close eu falo daqui a pouquinho. Hello World GUI. Hello World GUI é o título da janela. 400 por 300, 400 por 300. Quando eu iniciei, ele começou bem no centro da tela, relative null. Ficou visível. E Set Close Operation, Dispose on Close, quando eu clicar aqui no X, ele vai encerrar o programa. Não vai ficar em execução em segundo plano. Então, este comando serve para isso. E estes comandos são os comandos básicos para uma interface mínima, ou seja, aquilo que eu vou ter em qualquer interface gráfica. No mínimo, estes comandos. A vantagem é que são
sempre os mesmos, né? Pequenas variações, depois a gente pode mudar aqui para dialog ou algumas coisinhas assim, mas de um modo geral eu tenho estes elementos para uma janela, para um programa com interface gráfica. E esse foi o programa Hello World GUI.